Som. Pode sentar, por favor, irmãos? Bom, boa noite, graça e paz a todos, irmãos. Vou pedir que os irmãos abram, por favor, as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, para a gente possa fazer a leitura do texto. Bom, diz assim a palavra. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por estarmos na tua casa, Senhor, por estarmos diante da tua palavra. E nesse momento, Pai, eu reconheço a minha completa indignidade de apresentar a tua palavra diante dos teus filhos aqui reunidos. Peço que o teu Espírito me conduza, Senhor, que eu seja um instrumento teu a falar para os meus irmãos. Os corações deles estejam preparados pelo teu Espírito para receber aquilo que o Senhor tem para eles e que os seus ouvidos estejam fechados, Senhor, para qualquer coisa que provenha de mim, mas não do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós e fala conosco. Amém. Bom, irmãos, acredito que todos aqui sejam usuários constantes de algum tipo de rede social, de mídia social, né? Eu, particularmente, acredito que a que eu mais utilizo hoje em dia é o YouTube. E eu tenho uma percepção, né, sobre algo que eu vou falar agora. Essa percepção ela pode estar um pouco defasada pelo que o algoritmo fornece para mim, pelo que eu mesmo consumo, ou a minha percepção pode estar correta. E a percepção que eu tenho é que tem crescido muito a demanda e o volume, né, de conteúdos relacionados a análises da psique humana, análise de psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, que vão em podcasts ou até mesmo têm programas próprios, onde eles falam muitas vezes sobre comportamentos e hábitos que nós temos na nossa vida, muitos deles, às vezes, aparentemente inofensivos, ou até mesmo positivos. Por exemplo, pessoas que são excessivamente esforçadas no trabalho, pessoas que se dedicam muito nos seus relacionamentos, pessoas que têm um apego muito grande com a pontualidade, com o perfeccionismo. E tudo isso para a gente geralmente costuma ser positivo. Só que em muitas dessas análises nós vemos os especialistas da área dizendo que esses comportamentos muitas vezes podem ser fruto de traumas ou de desarranjos, distúrbios, síndromes que nós temos, né? E que uma resposta que o nosso corpo, que o nosso organismo, que a nossa mente, que a nossa alma dá para isso são esses comportamentos. Então, algo que aparentemente era muito bom, louvável, tem uma raiz negativa. E pode ser até mesmo nocivo para aquela pessoa e para as pessoas ao redor dela. E eu acho muito interessante esse tipo de conteúdo porque ele nos dá uma perspectiva mais profunda e até mesmo mais real daquilo que nós estamos vendo e experimentando na superfície. E na Escritura não é diferente. Quando a gente vem para a Bíblia,
em diversos textos, o que nós encontramos é uma espécie de anatomia, é o próprio Deus dissecando a nossa alma e mostrando o que, na verdade, está por trás de certos comportamentos ou até mesmo certas virtudes que nós estamos apresentando. Em especial, a literatura apocalíptica ela é muito profunda quando ela faz isso. E aqui eu não estou falando só de Apocalipse. Literatura apocalíptica a gente encontra em outros textos, como profeta Daniel, profeta Isaías. E, via de regra, esses textos eles vão mostrar o que está acontecendo na realidade, o que todos nós estamos vendo, experimentando, de uma perspectiva divina. Então, o profeta Daniel, principalmente, ele vai falar sobre questões da sociedade onde ele estava vivendo, da Babilônia e depois da Pérsia. Mas aqui, em Apocalipse, Jesus ele faz esse mesmo tratamento, ele dá essa mesma revelação para a igreja. Ele vai no seio da igreja, em 7 igrejas localizadas na Ásia Menor, e faz essa análise, faz esse diagnóstico do que estava se passando no coração da igreja. E aqui João, ele nos ensina, por meio do Espírito Santo, a olhar para o mundo real onde nós vivemos e como nós vivemos nesse mundo real, a partir de uma perspectiva do céu, onde nós podemos entender os verdadeiros significados, as ameaças e os alertas daquilo que nós estamos fazendo. Um pano de fundo rápido aqui para a gente ter das cartas do Apocalipse, né? É muito interessante a gente entender que, primeiro, essas cartas, elas não tratam apenas de episódios ou de épocas ou de localidades isoladas na história da igreja. É óbvio que João escreveu essa carta, de fato, para chegar em Éfeso. Assim como ele escreveu a carta de Esmirna, de fato, para chegar na igreja de Esmirna. O apóstolo de João, Policarpo, que é um dos pais da igreja, foi um dos leitores dessa carta. Então, essas cartas são reais para pessoas reais em situações reais. Só que isso não tira o fato de que essas cartas representam a totalidade da igreja ao longo da sua história. Então, o que está escrito aqui para Éfeso não se aplicou apenas para Éfeso naquele período, como não se aplica apenas para a igreja do primeiro século, como alguns intérpretes apresentam. O que é um entendimento comum da teologia é que as 7 igrejas, principalmente pela sua representação do número 7, que em Apocalipse significa plenitude em Deus, ela aponta para a plenitude da igreja. Então, aquilo que Cristo está tratando com essas 7 igrejas é aquilo que ele vai tratar com a sua igreja ao longo da história, até a sua volta. E, em especial, nesse contexto em que João escreve, por volta do ano 90, depois de Cristo, é importante a gente entender 2 coisas muito importantes, muito relevantes para esse cenário. O primeiro é que o culto ao imperador ele já estava amplamente difundido na cultura romana. Então, o imperador romano, César, ele já era adorado como um deus. Isso teve um início muito cedo no Império Romano, com imperadores se divinizando, como o próprio César Augusto, depois o seu filho Tibério, que era considerado filho de Deus, Galípolo, ele chegou a dizer, Calígula chegou a dizer que tinha sido divinizado, e vários outros imperadores, mas é na gestão, né, no comando de Vespasiano e de Domiciano, que isso explode para toda Roma, onde templos são construídos, Roma passa a ser adorada como uma deusa e o seu imperador como o Deus, o Senhor de toda a terra. Por isso, os cristãos começam a ser perseguidos, porque eles adoravam a Jesus como Senhor, não a César. E não somente isso, mas o pastor Tim Chester, no comentário que ele tem de Apocalipse, ele faz uma análise que, para mim, pelo menos, foi muito surpreendente a primeira vez que eu li, em que ele mostra um outro lado da perseguição e da opressão do Império Romano à igreja, que não se trata simplesmente da perseguição violenta, que muitas vezes nós falamos e que, de fato, foi muito importante e muito séria. Mas o pastor Tim Chester ele vai falar sobre as seduções de Roma. Ele vai falar sobre como era sedutor para os cristãos daquela época tomarem parte no Império Romano, aspirarem a se tornar cidadãos romanos, participarem das guildas, participarem do culto ao imperador, participarem daquela cultura que estava sendo tão difundida e que trazia tantos benefícios. Roma era um governo incontestável.
Roma estabeleceu uma paz, de fato, num território de tamanho, de dimensões absurdas. Você tinha povos que antes eram inimigos que agora não viviam mais em guerra, porque Roma não permitia que eles guerreassem. Assim como o avanço econômico, o direito romano, tudo isso eram benesses que apenas os cidadãos romanos poderiam gozar. Seus escravos não. Então, era muito sedutor para os cristãos transformarem a sua fé, transformarem o evangelho em algo que pudesse ser mais facilmente aceito pelos romanos, de forma que a sua cidadania não fosse afetada. Porém, a gente vai ver aqui que, como Jesus fala com a igreja de Éfeso, os nossos irmãos em Éfeso, eles estavam resistindo a essa sedução. Jesus, ele se apresenta, né, como o Senhor da igreja, aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda nos 7 candelabros de ouro. Isso Jesus fala para deixar claro para a igreja com quem ele estava falando, os leitores da carta, que ele tem conhecimento de causa. Ele é o Senhor da igreja, foi ele que estabeleceu Éfeso naquele local e é ele que os sustenta. É ele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, ele permeia a sua igreja, ele está no nosso meio, ele conhece cada um de nós intimamente, ele conhece a identidade da igreja do Redentor como conhecia a identidade da igreja de Éfeso. E por isso o diagnóstico que ele vai passar é fidedigno, é incontestável, porque quem está falando tem todo o poder e todo o domínio sobre o assunto que ele está tratando. Cristo enaltece inicialmente aqui as virtudes de Éfeso. Ele cita a diligência, obrigado, irmão. Ele cita aqui a diligência, né, falando do esforço e da perseverança da igreja de Éfeso. Ele fala da ortodoxia e da firmeza doutrinária da igreja de Éfeso, uma igreja que reprovava os maus, uma igreja que tinha uma virtude, uma moralidade cristã muito madura, muito bem estabelecida, e que tinha uma firmeza doutrinária ao ponto de reprovar os falsos líderes que ali se apresentavam. Aqueles que se chamavam apóstolos, mas não eram. Eles foram colocados à prova pela igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso provou os ensinos desses falsos líderes e os reprovou baseado nisso. Era uma igreja comprometida com a verdade bíblica, era comprometida com aquilo que eles tinham recebido dos apóstolos. E aqui é importante a gente voltar um pouco mais, olhando para o histórico da igreja de Éfeso, plantada pelo apóstolo Paulo. A cidade, na época que foi plantada pelo apóstolo Paulo, ela era conhecida por abrigar uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo à deusa Diana, ou Artemis. Isso fica muito claro, Lucas escreve para nós em Atos capítulo 19, onde ele mostra os problemas que os apóstolos tiveram para pregar o evangelho por conta do culto a Diana em Éfeso. Esse culto a Diana, ele não envolvia simplesmente a religião daquela época, mas era o grande motor econômico da cidade. Era o templo a Diana e o culto. As praças e os comércios, eles giravam em torno do culto a Diana, em torno de imagens, em torno de todos os elementos que eram necessários para o culto a essa deusa pagã. E depois, no período mais próximo ao Apocalipse de João, foram feitos na cidade também templos à própria deusa Roma e ao imperador Domiciano, como também memoriais aos imperadores Trajano e Adriano. Por que eu estou falando isso tudo? Porque tudo isso aqui, esse histórico da igreja de Éfeso, até o momento onde João escreve a carta, ele mostra a herança idólatra e mística daquela cidade. Ele mostra o quanto que a idolatria e o misticismo estavam entranhados nos cidadãos de Éfeso, nas pessoas que por ali passavam, na identidade que a cidade tinha dentro do Império Romano. Sem falar na importância econômica que eles tinham por conta dessa identidade idólatra. Então, sem nenhuma dúvida, os cristãos eles precisaram lutar pelo exercício da sua fé em meio a uma cultura tão contrária ao Evangelho. Por isso, Jesus fala sobre as provas que eles suportaram pelo nome dele sem esmorecer. Sem esmorecer é a prova evidente de que houve repressão, houve retaliação aos cristãos de Éfeso por estarem pregando o Evangelho, por serem comprometidos em manter firme a palavra de Deus. E aí nós podemos traçar um paralelo com a igreja dos dias atuais, onde talvez hoje nós não tenhamos a mesma
variedade de religiões, mas sem dúvida temos um sincretismo religioso muito grande. Um cristianismo que acaba sendo misturado com budismo, que acaba sendo misturado com um pouco de espiritismo e com um pouco de, seja lá o que quiser, nova era e tantas outras religiões, porque o que importa é exercitar a sua espiritualidade. O que importa é você se sentir bem com o divino, se sentir bem com o transcendente. Só que Éfeso foi resistente a essa pressão. Os efésios são também elogiados por não tomarem parte no culto idólatra ao operador e parte também dos benefícios sociais que isso acarretava. Mais uma vez, a perseverança sem esmorecer. E mais à frente, no versículo 6, Jesus também fala que eles resistiram aos nicolaítas. Irineu, um pai da igreja do segundo século, a segunda geração depois dos discípulos, ele foi discípulo do discípulo de João. Ele diz que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, um dos 7 diáconos, diácono sempre dá problema, um dos 7 diáconos de Atos capítulo 6, que teria sido mal interpretado pelos seus seguidores, que a partir daí construíram uma espécie de doutrina falsa, onde o cristianismo, para provar a firmeza da sua fé com Cristo, ele deveria experimentar dos prazeres mundanos, deveria experimentar daquilo que Roma tinha a oferecer, e mostrar que mesmo experimentando de tudo aquilo, eles não iriam se corromper e o seu coração permaneceria fiel. Era aquela ideia de se sujar o máximo possível, se jogar o máximo na lama sem ficar preso nela. Era mais ou menos isso que os nicolaítas queriam. Então a gente está vendo todos esses elogios à igreja de Éfeso. E a gente pode concluir, sem nenhuma dúvida, que havia um comprometimento grande dessa igreja em não se contaminar com a cultura corrompida à sua volta, e nem com as seitas pseudo-cristãs que estavam corrompendo a mensagem do evangelho para serem aceitas pela cultura. Talvez a gente ficaria muito feliz em ser a igreja de Éfeso. Talvez nós fôssemos um modelo muito parecido com essa igreja, nesses aspectos positivos que a gente está falando aqui. Então, como a gente pode ver, a igreja de Éfeso dificilmente se enquadraria em uma comunidade de fé que trouxesse vergonha ou má fama para o nome de Cristo. Pelo contrário, a sua postura diante dos desafios é motivo de muitos elogios pelo próprio Jesus. Porém, infelizmente, pela maldade do nosso coração, existe um risco muitas vezes negligenciado por nós quando nos estabelecemos socialmente enquanto igreja, que é o de abraçarmos uma identidade muito boa, muito louvável, positiva, mas distinta daquela que Cristo nos conquistou e atribuiu. Com certeza, Éfeso era reconhecida como uma igreja, um extrato da comunidade daquela cidade que era muito correto, moralmente falando, que era muito virtuoso, que era muito fiel à sua religião, que não abria mão do script, digamos assim, das demandas da sua fé em prol daquilo que o mundo estava oferecendo. E tudo isso era muito bom, era muito louvável. Só que a gente vai ver que não era apenas isso que Jesus queria. Isso também. Jesus não queria menos do que isso. Mas esse não é o fim, esse não é o gol. Essa não é a linha de chegada para a igreja de Éfeso, assim como não deve ser a linha de chegada para nós na igreja do Redentor. E aí vem o alerta, a repreensão que Cristo tem a fazer aos Efésios. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Como nós vimos agora, Éfeso era uma igreja saudável, de acordo com todos os indicativos externos. E isso, para mim, é especialmente perigoso. É especialmente, como é que eu posso dizer, grave. Porque, como eu falava com a minha esposa, ao longo da semana, eu acho que eu só estou pregando esse texto aqui porque eu fui muito ferido e muito consolado por esse texto. Porque eu muitas vezes me vi nessa posição de Éfeso, onde
a gente constrói uma identidade, a gente apresenta algo que de fato é genuíno, nossas qualidades, digamos assim, e de alguma forma as nossas qualidades passam a ser aquilo que nos define. Não mais o fato gerador da nossa qualidade, não mais o fato gerador da virtude, não mais a semente que fez com que o velho homem morresse, o novo homem nascesse e com esse novo homem viessem virtudes maduras, mas sim a identidade madura por si só. O ser reconhecido, o ser alguém louvável, o ser alguém virtuoso, o ser alguém moral, o ser alguém sábio, conhecedor da Escritura. E por isso é tão importante Cristo ter se apresentado da forma que ele se apresentou. Porque com esse currículo de Éfeso aqui, pastoreado pelo apóstolo Paulo, pastoreado pelo apóstolo João, pastoreado por Timóteo, uma maravilha. Com esse histórico, eles poderiam se orgulhar e bater no peito e falar: nós somos a melhor igreja do mundo. Nós somos os filhos favoritos de Deus. Nós somos os melhores embaixadores de Jesus. Só que nós podemos enganar a todo mundo, até a nós mesmos. A gente pode se enganar, mas o nosso Senhor Jesus nós não podemos. E é isso que ele está falando para os nossos irmãos de Éfeso aqui. Ele nos conhece no mais profundo dos nossos corações. E ele sabia que a boa fama que essa igreja construiu, a sua pureza doutrinária, a sua piedade no meio de uma sociedade tão perdida, passou a se tornar um fim em si mesmo para eles. Tem um pastor que eu sigo que ele fala que esse comportamento, né, de cristãos que se... cristãos não, né? Quando nós começamos a nos dar por satisfeitos com isso, a gente está muito aquém daquilo que Deus requer de nós. Porque ele fala: pô, você está olhando para o mundo à sua volta, você está vendo a imundície que está, e você vai se orgulhar por estar acima dessa média? Você está tirando 3. A média deve ser 1, 1,5. Você está tirando 3, 4, está feliz, não está passando de ano. E aqui, irmãos, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: os nossos irmãos, crentes em Cristo Jesus, salvos pela graça, nascidos de novo, estavam passando por esse problema. Então isso aqui não é coisa de crente fraco. São irmãos que, como eu falei, foram pastoreados por Paulo, por João e por Timóteo. São irmãos que suportaram perseguições. São irmãos que viveram no auge do Império Romano e se mantiveram firmes. E eles abandonaram a Cristo como seu primeiro amor. Se isso aconteceu com eles, pode acontecer conosco. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Nós não somos melhores do que eles. E a nossa situação não é mais simples do que a deles. Não é menos provável se apaixonar por virtudes próprias, por si mesmo, pelo próprio orgulho, pela própria fama hoje do que era 2000 anos atrás. A maldade no coração do homem continua sendo a mesma. E a resposta continua sendo a mesma: o Evangelho de Cristo Jesus. Então, irmãos, quando eles abandonam a Cristo como seu primeiro amor, algumas aplicações são importantes a gente ter em mente, porque muitas vezes a visão que nós temos da idolatria, né, que é basicamente colocar qualquer coisa no lugar de Cristo no nosso coração, é tirar Cristo do trono e colocar qualquer coisa sentado no seu lugar. Tim Keller diz que ídolo, né, é tudo aquilo com que você completa a seguinte frase: eu só vou ser feliz quando X. X é o seu ídolo. Eu só vou ser feliz quando eu aumentar o meu salário em 5 vezes. O dinheiro é o seu ídolo. Eu só vou ser feliz quando eu for o CEO da minha empresa. O sucesso profissional é o seu ídolo. Eu só vou ser feliz quando a minha esposa fala bem de mim para todas as amigas dela. O desempenho enquanto marido, o desempenho familiar é o seu ídolo. Não é Cristo. E percebam que Cristo pode ser instrumentalizado nesse processo. No processo de me tornar um marido melhor, eu posso instrumentalizar a Bíblia e retirar o que ela tem de bom para mim, tudo,
todos os preceitos, todos os princípios, todos os ensinamentos, aplicar na minha vida, colher os frutos e dar glórias a mim. Porque, afinal de contas, eu me tornei alguém espetacular. Afinal de contas, eu cheguei naquele padrão que eu sempre sonhei. E esse passa a ser o novo ídolo. John Piper diz que quando nós fazemos isso, independente daquilo que nós estejamos idolatrando, irmãos, tá? Ídolo não é só coisa ruim. Ídolo não são só falsos deuses, no sentido de deuses pagãos, deuses de religiões, de religiões contrárias ao cristianismo, ou pecados. Não, o seu ídolo é a pornografia, é o sexo fora do casamento, é o roubo, é o tirar vantagem dos outros, é o falar mal dos outros, é passar os outros para trás. Não. Ídolos podem ser coisas muito boas, e geralmente são. Geralmente, o ídolo, ele é fruto da mancha que aconteceu em nós no Éden, quando nós caímos em Adão e Eva, que fez com que a nossa visão do bem se tornasse míope. Então, a gente ainda enxerga o bem, só que a gente não enxerga o bem maior que é Cristo. A gente enxerga as partículas de bem que estão dissolvidas naquilo que ele criou para a gente. E a gente adora essas partículas. E John Piper fala que mesmo que o seu ídolo seja algo maravilhoso como a sua família, quando você instrumentaliza Cristo para isso, é como se nós fôssemos... Todas as crianças saíram, amém? É como se nós fôssemos mulheres adúlteras que vão até os seus maridos pedir a eles o dinheiro que elas precisam para se encontrar com seus amantes. Eu tenho certeza que ninguém casado aqui consegue conceber uma situação dessa. Só que nós conseguimos fazer isso com Cristo. Nós conseguimos, eu particularmente, consegui praticamente um ano inteiro fazer isso agora. Orar a Deus, agradecer a Ele o tempo inteiro por tudo aquilo que Ele estava me dando, por como Ele estava me conduzindo, por tudo de bom que estava acontecendo na minha vida, por tantos livramentos, por tantas dificuldades vencidas, por tantos obstáculos, o ano inteiro. Mas não agradecer pelo meu nome estar escrito no livro da vida. Não agradecer pelo filho dele ter sido colocado na cruz no meu lugar. Não agradecer pelos meus pecados terem sido tomados por aquele único, o único perfeito de fato, ter levado os meus pecados em conta. Ter sofrido a ira santa de Deus no meu lugar. E aí, a gente vai se apaixonando por todas essas bênçãos, todos esses benefícios maravilhosos que, de fato, a vida cristã nos dá. E a gente perde de vista o autor, aquele que está presenteando. É como se agora no Natal a gente desse tantos presentes para os nossos filhos, que o amor dele ficasse só nos presentes, não mais em nós. Nós somos escanteados. E o amor deles passa a ser apenas os brinquedos que nós estamos dando para eles. Então, irmãos, é muito perigoso nós construirmos a nossa identidade em qualquer coisa que não seja aquilo que o próprio apóstolo Paulo ensina aos Efésios na carta que ele escreve para eles alguns anos antes. Que a identidade deles, tudo aquilo que eles são, o novo homem que foi formado pelo Espírito Santo, ele só existe em Cristo. Então, por mais que seja tentador, por mais que seja positivo para a sociedade, pelo menos para uma parte dela, que nós sejamos bons pais, bons maridos, bons cidadãos, bons trabalhadores, bons chefes, bons profissionais, bons servos na igreja, e tudo isso é positivo. Deus realmente quer que nós sejamos tudo isso. A nossa identidade não pode ser essa. A nossa identidade tem que estar vinculada única e exclusivamente a Cristo. Porque senão o que nós vamos fazer quando a ordem de vigente mudar e aquilo que hoje é positivo passar a se tornar negativo? Quão apaixonados nós vamos estar por sermos reconhecidos, por recebermos os tapinhas nas costas, por sermos virtuosos e bem vistos? Será que nós não vamos chegar ao ponto de como a igreja alemã fez durante o Terceiro Reich e se envolver com Hitler, 90% da igreja alemã, a fim de manter um bom relacionamento com o Estado? Nós corremos esse risco, não somos melhores do que eles. Infelizmente, essa é a verdade sobre nós.
Tim Chester diz que nós podemos nos orgulhar de não deixar nossa teologia ser infectada por ideias mundanas. Mas o tempo todo, a nossa vida pode ser contaminada por prioridades mundanas. Podemos viver em função do tesouro da terra e procurar nossa segurança nele. É muito complicado quando a gente é confrontado com um texto como esse, porque, às vezes, diante dos nossos olhos, parece uma espécie de perfeccionismo. Parece que um preciosismo da parte de Jesus. Assim, poxa, Jesus, eu já não estou me contaminando com o mundo. Eu já estou distante da cultura. Eu estou resistindo aos falsos ensinos. Eu estou mantendo a pureza doutrinária e ainda não está bom. Como assim? E aí que está. O problema disso é que nós estamos olhando, primeiro, para uma análise de desempenho. Jesus não está fazendo análise de desempenho. Jesus está mostrando para os efésios quem eles são. E está mostrando que o comportamento deles não condiz com quem eles são. Porque a identidade deles é serem servos de Cristo. A identidade deles é serem filhos adotivos de Deus, acima de qualquer coisa. A construção da identidade tem que estar nisso. Todo o restante vem a reboque. O que o Jim Chester está falando aqui é o seguinte: nós podemos não nos contaminar com o mundo na forma com que eles fazem. Então nós pegamos uma roupagem piedosa, tiramos a forma que o mundo faz, colocamos a nossa roupagem piedosa e mantemos a mesma essência. Então, eu não vou sonegar imposto na minha empresa para ficar mais rico. Mas eu vou continuar calculando todos os meus passos e decisões em função de ficar mais rico. Eu não vou buscar uma forma traiçoeira de ascender no meu trabalho. Eu não vou passar ninguém para trás. Mas eu vou viver todos os meus dias em função de ascender no meu trabalho. A gente só mudou a roupagem. O fim continua o mesmo. O coração está morrendo da mesma forma. Cristo não está sendo amado acima de todas as coisas da mesma forma. É isso que o próprio Jesus está mostrando para a gente aqui. Então, Jesus chama agora os seus ao arrependimento e ao retorno das primeiras obras. Há vidas que retratem o amor e o senhorio de Cristo em seus corações. E, consequentemente, como consequência do senhorio de Cristo, do amor a Cristo acima de tudo, há o amor para com todos os santos, como o próprio Paulo cita, falando que ele dava graças a Deus pelos efésios, ao saber pelo amor que eles tinham para com todos os santos. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos que não precisamos escolher entre sermos comprometidos com a pureza doutrinária e moral ou sermos engajados socialmente e exercermos a diaconia, o serviço ao próximo, com excelência. Nós podemos, e a marca da igreja é exatamente essa, é caminhar com as duas coisas em unidade. Servimos a sociedade nas necessidades que eles têm e nas possibilidades que nós temos e principalmente, aquilo que só nós, como igreja, podemos fazer. Oferecemos o evangelho, a mensagem de vida, pura, como Cristo quer que ela seja apresentada. A prova disso é que o nosso Senhor Jesus uniu o amor a Deus e ao próximo quando respondeu ao escriba sobre qual era o maior mandamento. E a própria forma como Paulo escreve a carta aos Efésios, a construção, a sistematização da carta aos Efésios, dentro dos seus capítulos, ela mostra que a vida cristã e as boas obras, os frutos da vida cristã, são consequências diretas do novo homem gerado em Cristo pelo Espírito Santo. Então, Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele não coloca a carroça na frente dos bois. Ele não começa falando, vocês têm que ser santos, você tem que não se contaminar com o mundo, vocês têm que fugir dessa imundície que está aí na cidade de vocês, porque Jesus salvou vocês e não dá para viver assim. Não, é o contrário. Primeiro ele fala do plano de salvação.
de quem éramos nós, de quem somos nós em Cristo, de como o novo homem foi gerado, de como a nossa identidade está atrelada em Cristo, para depois falar, por isso vocês não andam mais conforme vocês andavam. Por isso, agora o marido se submete à sua esposa, amando-a como Cristo amou a igreja. Por isso a esposa se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo. Por isso, vocês devem estar sujeitos uns aos outros, como no Senhor. É uma consequência da salvação, não um pré-requisito e não um fim em si mesmo. E a advertência do Senhor a eles deve nos servir de alerta. Porque a remoção do candelabro, que é o que Cristo avisa que pode acontecer caso não haja arrependimento, caso eles não voltem do lugar onde se perderam, do lugar onde um ídolo foi colocado no lugar de Cristo. A remoção do candelabro significa a perda da identidade enquanto uma igreja. O pastor Mark Dever diz que a igreja é o evangelho visível. Ele tem um livro falando sobre isso. Se nós deixamos de ser o evangelho visível e passamos a ser a moralidade visível, a honestidade visível, a família tradicional visível, pode ser muito bom, mas não tão bom quanto poderia ser. Irmãos, isso não é a mesma coisa que apostasia ou perda da salvação. Mas não deixa de ser grave. Aqui, Cristo ele não está falando que aqueles que estão com um ídolo no seu coração vão para o inferno se não conseguirem resolver isso. É muito provável que todos nós aqui lutemos contra a idolatria até o último dia das nossas vidas. O que Jesus está falando é que se esse espírito idólatra a uma identidade que não está atrelada em Cristo, mas está atrelada em qualquer outra coisa, for mantido no seio da igreja de Éfeso, for cultivado, a igreja de Éfeso vai deixar de ser igreja de Éfeso. Vai ser só um grupo de Éfeso que se reúne. A igreja vai morrer. Porque se aquilo que nós temos a oferecer para o mundo pode conseguir fora daqui, o que a gente está fazendo? Existem grupos maravilhosos hoje na internet, fóruns, canais de conteúdo extensivo, locais de ensino, onde a gente pode aprender todas as virtudes. Todas as virtudes, com embasamento filosófico, histórico. Uma maravilha, muito bom. Eu gosto muito disso, inclusive. Só que isso não pode ser a identidade da igreja. É a igreja que tem o monopólio do ministério da reconciliação. Ser bonzinho não vai levar ninguém para o céu. Não vai limpar ninguém dos seus pecados. Não vai pagar o preço do pecado de ninguém. O profeta Isaías deixou muito claro o que significam as nossas boas obras. Fora de Cristo. Se a nossa preocupação diante da sociedade é militarmos contra equívocos, vou colocar assim para ser mais leve, equívocos absurdos que estão acontecendo na interpretação de quem é o homem, de quais são as suas obrigações, qual o seu propósito, qual o seu sentido no mundo. E se nós pararmos aí, simplesmente em ganhar uma discussão, simplesmente em vencer um debate, simplesmente em mostrar que o outro lado está errado, nós não ganhamos nada. O ministério da igreja aqui é outro, irmãos. É trazer todos a Cristo. Aquele que aos nossos olhos está mais arrumadinho e aquele que aos nossos olhos está mais bagunçado. Os dois precisam igualmente de Jesus. A gente não pode, como cristão, adotar aquela ideia de tem um amigo meu, cara, o cara é muito bom, só falta Jesus. Cara, que legal. Você tem uma pessoa muito boa que você ama, que está caminhando para o inferno. Bonitinho. De blusa polo, passado, bem arrumado, cheiroso. E está indo para o mesmo lugar que aquele cara que você abomina, que representa a podridão de tudo que tem na sociedade. Porque a única resposta é Cristo.
A gente pode não perceber, mas quando a gente tem essa ótica, nós estamos sendo legalistas. Que nós estamos olhando para aquilo que o homem tem para oferecer e achando que Deus vai aceitar. Achando que isso, de alguma forma, pode se comparar com aquilo que Cristo fez na cruz. Irmãos, quando a nossa razão para estarmos na igreja não está solidamente baseada em Cristo e no Evangelho, então Jesus e a igreja terão rivais em nossos corações. Jesus só tem rivais nos nossos corações quando a gente começa a olhar para aquilo que o mundo tem a oferecer e não para aquilo que só ele tem a oferecer. Se nós entendermos que a maior preciosidade que nós temos no Evangelho é o perdão dos nossos pecados, a adoção como filhos a Deus e a comunhão eterna com o Pai, não existe rival para Jesus. Mas se a gente estiver procurando um lugar para estabelecer boas conexões, existem fóruns de empresários que vão ser mais proveitosos. Se a gente estiver procurando um lugar para pessoas parecidas conosco, existem microgrupos infinitos na internet. Gente que gosta de suculenta em caixa quadrada de madeira impermeável, não sei. Você vai achar esse grupo na internet, vai estar lá, todo mundo igual a você, gostando. Só que não é para isso que Jesus estabeleceu a igreja. Irmãos, só nos anos 90, só na década de 90, nos Estados Unidos, morreram 100 mil igrejas. 100 mil igrejas. Se a gente jogar muito por baixo, a gente está falando de 10 milhões de cristãos deixando de congregar. Por quê? Porque temos irmãos americanos aqui que podem me corrigir se eu estiver errado. Os Estados Unidos, ele foi fundado sobre bases cristãs. E eles incorreram exatamente nisso que Jesus está falando aqui a respeito de Éfeso. A cultura cristã se tornou mais importante que o próprio Cristo. Então, ter uma família bem organizada, ser pessoas honestas, ter um sistema público que funcione, ter um Estado que fique dentro da sua esfera de atuação de maneira correta, não trair a esposa, educar bem os filhos, prezar pela boa convivência, tudo isso foi cultivado de maneira ostensiva na população, na sociedade como um todo, fora da igreja. E com isso, muitos dos nossos irmãos perderam de vista o porquê estar na igreja. Porque se eu estou num local onde a cultura já me oferece aquilo que eu estou buscando na igreja, por que eu vou para a igreja? Só para dar o dízimo? Esse não é um dos temas hoje que é falado? Que muitas pessoas se opõem ao dízimo? Então, só no sul dos Estados Unidos, no Bible Belt, onde uma igreja em cada esquina, todos são cristãos, toda casa tem uma Bíblia, uma maravilha, 20 mil igrejas morreram. Mas todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão. Só não se prega o evangelho, mas todo mundo é cristão. Ninguém traz esposa, ninguém sonega imposto, ninguém rouba, ninguém fala mal do outro. Todo mundo certinho. Só não tem o evangelho. E essa é a maior tragédia. Essa é a tragédia que pode estar sorrateiramente entrando no nosso meio e a gente não está percebendo. Porque o nosso coração está focado onde não devia. Irmão, já caminhando para a conclusão, a promessa que Cristo faz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E a promessa de recompensa faz com que os nossos irmãos de Éfeso pudessem refletir exatamente sobre o que eles perdiam ao olharem primeiro para si mesmos e para as dádivas divinas do que para Deus. Retornar à árvore da vida é retornar a um privilégio perdido por Adão e Eva após decidirem andar segundo si próprios, em vez de se submeterem completamente ao Senhor, por amarem mais o jardim
do que aquele que o fez e os colocou lá para viverem. Retornar à árvore da vida é, de fato, sermos aquilo que deveríamos ter sido desde o princípio. É, de fato, sermos mordomos, assistentes, auxiliares de Deus na sua criação, em avançar o reino de Deus com aquele protótipo maravilhoso que é o Éden. Assim como nós devemos avançar com o protótipo que é a igreja. Voltar à árvore da vida é isso. É ele olhar. Lembra que foi exatamente porque eles queriam o jardim, que estava à sua volta, mas não queriam o Senhor do jardim. Eles queriam eles mesmos serem os senhores do jardim. Talvez a gente em algum momento possa estar querendo tudo aquilo que nós conseguimos na igreja. Tudo aquilo que a igreja nos fornece sem o Senhor da igreja. John Piper, ele fala isso, né? Que não existe você evangelizar perguntando se alguém quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Só não querem que Jesus esteja lá quando eles chegarem. Esse é o problema. Mais uma vez, Cristo está lembrando aos nossos irmãos aquilo que receberam na cruz e ao que deveriam mais se apegar e valorizar. Enquanto igreja, nós somos o povo de Deus, chamados para viver em eterna e perfeita comunhão com Ele no seu paraíso redimido. Tudo que essa terra pode nos oferecer não significa nada comparado a isso, por melhores e mais virtuosas que sejam. Por melhor que seja aquilo ao que nós estamos, aquela coisa a qual a nossa identidade está sendo atrelada nesse momento, ela não pode se comparar com ser um filho de Deus eternamente se alegrando com Ele no seu paraíso redimido. É isso que Jesus está lembrando para eles aqui. E, novamente, Ele não está lembrando isso para eles porque eles vão perder a salvação. Ele está lembrando isso para eles porque isso é o que eles têm que oferecer para quem está lá fora. Isso é muito melhor do que ser um cidadão bonzinho. E é isso que a igreja tem para oferecer. Por isso que a morte de uma igreja não é menos grave do que a apostasia. Porque a morte de uma igreja impossibilita que outras pessoas se tornem filhos de Deus. Pode ser que quando uma igreja morra, todos os membros daquela igreja permaneçam cristãos fiéis. Só que uma extensão, um braço do corpo de Cristo, que poderia estar indo avante, avançando com o reino, levando o evangelho para mais pessoas, morreu. Menos pessoas serão alcançadas. O evangelho terá um alcance menor porque aquela igreja morreu. É simples assim. Agora, irmãos, eu vou pontuar 5 coisas aqui para poder concluir. Não pretendo comentar em cima delas, até por conta do horário. Primeiro ponto, para a nossa conclusão. Os nossos irmãos em Éfeso estavam resistindo com sucesso à sedução de amarrarem suas identidades naquilo que a cultura dominante pregava e praticava. Então, eles não eram libertinos. Eles não adoravam o imperador. Eles não participavam da vida romana e toda a sua imundícia. Porém, eles acabaram se satisfazendo com uma outra identidade mundana, simplesmente oposta àquela que mais feria suas próprias convicções. Qualquer semelhança com 2018, 2022 não é mera coincidência. Cristãos progressistas atrelando a sua imagem à esquerda. E tudo que era da direita era do inferno, era do diabo. Cristãos conservadores atrelando a sua imagem ao conservadorismo. E tudo aquilo que era da esquerda era do diabo, era do inferno. Como eu falei antes, irmão, nós não somos melhores do que eles. Aconteceu. Infelizmente, muito provavelmente vai acontecer de novo. Cristo não quer que sejamos simplesmente do partido contrário. Ele quer que sejamos, de fato, o seu povo. A nova sociedade de Deus, conforme escreve John Stott no seu comentário a Efésios. Ele resume a carta aos Efésios como a descrição da nova sociedade de Deus. O povo de Deus, é aquilo ali. A descrição do povo de Deus é a carta aos Efésios. É isso que John Stott nos fala.
É isso que Jesus quer que a igreja de Éfeso se lembre nesse momento. A identidade é aquela que vocês receberam lá atrás. É só voltar. Por isso que ele fala, volte à prática das primeiras obras. Lembre-se de onde você caiu. A semente foi plantada. O crescimento foi genuíno. Paulo ora pelos Efésios para que os seus olhos estejam abertos para a riqueza da esperança e da glória em Cristo. E é nessa carta que o apóstolo mostra como sua nova identidade está absolutamente alicerçada em Cristo. Ao citar 12 vezes essa expressão somente na carta aos Efésios, Paulo deixa claro que tudo o que vivemos a partir do novo nascimento é fruto da nossa união com Cristo e do Espírito Santo em nós. E só faz sentido nessa perspectiva. Toda a nossa virtude, toda boa dádiva, toda a bênção que nós recebemos vem de Cristo e deve retornar para Ele em glória. Deve retornar para Ele em forma, em vetor para o anúncio do Evangelho. Precisamos resgatar a alegria da salvação. Deixarmos de depositar nossa alegria no que fazemos e em como somos reconhecidos, mas sim por termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Como Jesus fala aos seus discípulos que tinham acabado de expulsar demônios e realizar milagres. Eles não estavam pecando. Eles estavam expulsando demônios e realizando milagres. E Jesus fala com eles, não se alegrem por isso não. Se alegrem por terem seus nomes escritos no livro da vida. Expulsar um demônio e realizar um milagre não é nada. O maior milagre é esse. O maior milagre é nós nascermos de novo. É o nosso pecado ser pago por Cristo na cruz. Nada que tenhamos nessa vida, mesmo com o desdobramento da nossa fé, pode ser mais importante que o seu autor e consumador. Precisamos ter em mente que qualquer bênção ou benefício que experimentemos, jamais poderá se comparar ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O Deus Filho se humilhou em carne, se fez odiável aos olhos do Pai, com quem sempre gozou de amor perfeito, para que nós pudéssemos ser encontrados pelo perdão e para que, como filhos adotados, experimentássemos desse mesmo amor. Essa é a mensagem que nós temos que entregar. Essa é a joia, é a pedra preciosa que a igreja tem e que o mundo tanto necessita e padece. Jesus está fazendo com que os Efésios se lembrem daquilo que Paulo escreveu anteriormente, sobre o conceito único e elevado do que significa ser uma igreja de Cristo. Mais do que as boas práticas e a moralidade idônea, que devem sim ser nossas marcas. Nós somos a sociedade de Deus, os embaixadores do reino vindouro do nosso Salvador. A igreja apaixonada por Jesus e firmemente alicerçada no Evangelho é a coluna e a sustentação da verdade, a detentora do ministério da reconciliação, a única mensagem capaz de libertar o homem da escravidão do pecado e que o refaz em uma nova vida para a glória de Deus por meio do seu Filho Jesus. Por fim, irmãos, eu vou ler com vocês Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé.
Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Essa é a mensagem que nós devemos espalhar. É nessa contracultura que nós devemos nos engajar. E é essa verdade que deve aquecer os nossos corações, que deve tornar Cristo cada vez mais belo e mais amável diante dos nossos olhos, assentado, incontestável, no trono do nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, Pai, porque podemos contar com o teu cuidado, Senhor. Te louvamos porque o Senhor não permite que nós prossigamos inadvertidos nos nossos maus caminhos, nos nossos enganos, nos nossos pecados. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado por falar ao nosso coração, Senhor. Muito obrigado por nos lembrar quão precioso já foi o sangue de Cristo por nós, Senhor. Quão preciosa é a identidade que nós temos nele. E quão maravilhosa é a verdade, Senhor, e a missão que o Senhor nos deu nesse mundo enquanto Igreja de Cristo. Perdoa, Senhor, o nosso coração enganoso, idólatra, orgulhoso. Nos concede teu Espírito Santo, Senhor. Nos dê poder do alto para vivermos de acordo com essa palavra, para cumprirmos, Senhor, aquilo que teu Filho nos disse nessa passagem. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.